Hey gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Agui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Estou num cenário diferente hoje, se vocês estão reparando isso, é porque na janela tá muito sol, então eu vim e sentei no chão. E é isso. Como vocês podem ver no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a minha segunda entrevista para trabalhar na Disney. E para quem não sabe, existem duas entrevistas para que você seja aprovado no processo seletivo do Culture Exchange Program, que é sobre isso que eu tô falando aqui no meu canal em vários vídeos. Inclusive, me sigam aqui no canal para acompanhar essa jornada trabalhando na Disney. Eu criei uma playlist só com os vídeos da Disney e não esqueçam de me seguir nas redes sociais também. Bom, eu já falei da primeira entrevista em outro vídeo, então eu vou começar falando da segunda parte do processo, que é a segunda entrevista. Depois que você passa na primeira entrevista, vem várias coisas para você fazer. A gente tem vários sites diferentes que a Disney disponibiliza pra gente e um dos mais importantes é o Dock. Já falei sobre ele no vídeo de como trabalhar na Disney, inclusive eu vou colocar aqui nos cards, não sei que lado é ainda. E esse site você vai anexar vários documentos seus, como por exemplo, o seu passaporte, o seu endereço e outras coisas que a Disney pede. Um documento importante também é o Proof, que é como se fosse um comprovante de matrícula, só que internacional. Então, você tem que pedir para sua faculdade assinar isso e etc. E também é um dos documentos que a gente anexa ali no doc. Além disso, vem também o link para a gente fazer o nosso application. Porque depois que você passa na primeira entrevista, você vai ter que preencher uma application. O que isso significa? Preencher alguns dados seus que a Disney pede. Então, vai ter um monte de informações pessoais ali para você preencher. Tem que preencher tudo bonitinho, porque como eu já havia falado em algum vídeo meu aqui do YouTube, eu acho que foi no meu vlog mesmo do processo seletivo da Disney, algumas pessoas foram eliminadas já na application. Então, tomem cuidado para preencher se vocês forem fazer esse processo seletivo. E é também na application que você anexa dois documentos importantíssimos para sua segunda entrevista. São eles a cover letter e o currículo. O seu currículo, você vai fazer um currículo simples com foto em inglês. E a cover letter nada mais é do que uma carta em inglês falando dos seus propósitos, do porquê que você quer trabalhar na Disney, se apresentando mesmo, mostrando quem você é como candidato para essa vaga de trabalho na Disney. Beleza, fez tudo isso, você vai marcar a sua entrevista e fazer uma road checklist. Também já falei sobre isso lá no vídeo de como trabalhar na Disney, mas vou relembrar aqui para você. A road checklist é basicamente um checklist de preferências das funções de trabalho que você pode desempenhar na Disney. Ou seja, você coloca ali se você tem alto interesse, pouco interesse, nenhum interesse, médio interesse, nas funções que eles disponibilizam ali para você. Depois disso, você vai ter que marcar a sua entrevista. Por quê? Porque diferente da STB, que é a empresa que a gente faz toda a primeira fase e a primeira entrevista, a Disney deixa a gente marcar a nossa entrevista. Então você vai lá e escolhe o melhor dia e horário para você fazer a sua entrevista. Geralmente acontece num período de 5 dias, ou seja, de segunda a sexta, desde o horário de manhã, assim, 9 horas da manhã, até umas 4:30 da tarde. Eu, por exemplo, fui no primeiro dia, que foi numa segunda-feira, às 4:30 da tarde, que foi no último horário. Quando você marca a sua entrevista, também tá lá para você marcar, meio que não é opcional, sabe? Você tem que marcar uma reunião online com alguma pessoa da Disney. Esse ano foi a Ivete e foi dividido em 2 dias. Mas a gente não escolhia, eles que escolhiam pra gente. E nessa reunião eles vão explicar um pouquinho mais de como funciona tudo na Disney, falar sobre o condomínio que a gente vai morar, sobre o nosso salário, nossos direitos, sobre o visto que a gente tem que tirar, sobre os documentos que tem que anexar no doc. E enfim, é uma reunião, é rapidinho, acho que dura 1 hora online, que você faz com algum recrutador, provavelmente da Disney. Como eu disse, esse ano foi a Ivete e foi super tranquilo. Depois de tudo isso, vem de fato a sua segunda entrevista. Então agora vamos para relatos e acontecimentos da minha segunda entrevista. Primeiro, a segunda entrevista da Disney acontece obrigatoriamente em São Paulo, diferente da primeira fase, que aconteceu em 3 cidades diferentes. Então, se você não é de São Paulo e pretende fazer esse programa, prepare seu bolso para viajar para São Paulo se você for aprovado na primeira fase, porque você vai ter que fazer essa segunda entrevista aqui em São Paulo.
Isso porque a segunda entrevista acontece no escritório mesmo da Walt Disney Company Brasil, que fica aqui em São Paulo, na região sul, se não me engano. E a segunda entrevista, gente, para mim, pelo menos, foi muito mais legal, muito mais tranquila, porque ela é mais como um formato de conversa. Para quem assistiu o meu primeiro vídeo da primeira entrevista, eu havia comentado que a primeira entrevista era bem um formato de entrevista mesmo, aquela coisa de pergunta-resposta, e a segunda entrevista não. Tem que contar que ela é individual, então para mim isso facilitou muito, porque eu fiquei muito mais nervosa com alguém do meu lado do que fazendo a entrevista sozinha. Existem vários recrutadores lá no Walt Disney Company Brasil, e a organização é mais ou menos o seguinte: você dá o seu nome na recepção lá embaixo, eles chamam uma galera para subir, dependendo do horário que essas pessoas estão marcadas, e aí vai por ordem ali de currículo e horário. Então, o próprio recrutador da Disney sai da sala, pega o currículo e chama seu nome. E eu fiquei extremamente feliz quando o Roy saiu e pegou meu currículo. Quando ele fez isso, eu falei, não acredito, finalmente conheci o Roy. Como eu disse, a minha entrevista foi com ele e eu tava muito feliz porque eu já tinha ouvido falar que ele era uma pessoa super legal, super simpática, e muita gente que fez entrevista com ele do ano passado amou fazer entrevista com ele. Então eu fiquei muito feliz quando ele pegou meu currículo. Para os meus relatos, vamos lá. Gente, eu não queria sair da sala. Foi realmente uma conversa, foi super tranquilo e o Roy mesmo te tranquilizava o tempo inteiro. Ele pegou meu currículo, perguntou se estava tudo bem e eu falei que eu estava um pouquinho nervosa e ele falou, se você tá nervosa é um bom sinal, porque quer dizer que isso significa muito pra você. Aí eu fiquei, meu Deus, é verdade. E aí a gente entrou na sala onde ficam todos os recrutadores também, só que diferente da entrevista da STB, as mesas são bem mais afastadas. Então eu meio que não escutava as outras pessoas que estavam ali na sala e isso me deixou menos nervosa também. E eu anotei aqui as perguntinhas que ele me fez e eu vou falar aqui pra vocês. Lembrando que tudo isso foi muito dinâmico e foi inserido numa conversa, não foi tipo assim, pergunta-resposta, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta que ele me fez logo que eu sentei ali na mesa foi se eu já trabalhei nos Estados Unidos. Eu falei que não e ele falou, ah, ótimo, tudo bem, que legal que essa pode ser a primeira vez. Aí depois, a segunda pergunta, ele falou, e por que você quer ser cast member? E aí eu respondi, eu não lembro ao certo o que eu respondi, porque como eu disse, foi muito num formato de conversa mesmo, mas eu lembro que eu falei pra ele que eu queria ser cast member porque eu amei ter conhecido a Disney no começo do ano e ver que tinham vários brasileiros trabalhando lá e eu achei isso o máximo. E depois que eu comecei a pesquisar várias coisas sobre o programa, eu fui me interessando mais e mais, percebi que isso poderia ser uma boa oportunidade para mim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha carreira. Então, assim, eu fui conversando ali com ele e ele super concordando, tipo, nossa, que legal e não sei o quê. Eu amei, gente, amei fazer essa entrevista. Depois disso, ele olhava pro meu currículo e perguntava sobre as minhas funções de trabalho, porque eu já trabalhei em alguns lugares e aí ele achou interessante que eu já tinha trabalhado em alguns lugares e foi perguntando, nossa, então você é professora de inglês em tal lugar? Dou aula para crianças de mais ou menos 6 a 11 anos. Aí ele perguntou também, e esse aqui é outro curso de inglês que você deu aula? Eu falei que sim, que eu já tinha dado aula para adulto também, que agora eu tava dando aula para criança, mas já tinha dado aula para adulto em um curso de inglês. E foi realmente assim, no formato de uma conversa. Aí ele apontou especificamente para a parte que tinha experiência de trabalho com restaurante. Ele, e você já trabalhou em restaurante também? E aí, tipo, como é num formato de conversa, eu tava super, sim, nossa, trabalhei, foi o máximo, adorei, foi meu primeiro emprego, fazia várias coisas lá. E aí eu fui contando pra ele, sem nem ele perguntar. Eu ficava na porta, monitorando a entrada das pessoas, anotando quantas pessoas tinham pra colocar elas na mesa, entregava o menu. E aí eu pensei, putz, ele vai achar que eu vou querer ser seater, mas eu não quero ser seater. É uma outra função da Disney, é exatamente fazer isso, ficar na porta, recepcionando os clientes, anotando quantas pessoas são pra colocar na mesa, exatamente fazer isso. E eu preferia ser quick service, que também trabalha em restaurante, mas é aquele restaurante mais fast food, comida rápida, sabe? De montar as bandejas, de ficar no caixa. E aí eu virei pra ele e falei, inclusive, eu fiz várias outras coisas naquele restaurante. Eu, às vezes, quando precisava, eu lavava a louça, às vezes eu ficava no caixa. Então, pra mostrar mesmo proatividade, eu acho que é isso que eles estão buscando nas pessoas. Tipo, você não precisa necessariamente ter experiências de trabalho, mas você precisa se mostrar proativo.
a novas experiências, a todas as funções que eles estão disponibilizando. E aí ele adorou que eu falei aquilo, tipo, ele falou, nossa, que bacana, então você aprendeu muita coisa nesse trabalho. Aí eu falei que sim, que apesar de ter sido o meu primeiro emprego, eu tinha só 18 anos, eu aprendi várias e várias funções, várias coisas lá dentro. E eu percebi que foi uma das partes que a gente mais comentou sobre, e eu acho que foi por isso que ele me colocou como Quick Service, por mais que não fosse a minha primeira opção. Depois disso, ele perguntou as minhas top 3 roles, que são as funções da Disney. Foi aí que eu falei Character Attendant, Quick Service, que realmente era a minha segunda opção, e Merchan. E ele jogou tipo assim, se você quer ser Character Attendant, significa que os personagens da Disney são muito importantes pra você, né? Aí eu falei, é. E aí ele falou, já que é assim, me fala quais são os seus personagens favoritos, qual é o seu personagem favorito? Eu falei, eu tenho 2. Eu gosto do Mushu, da Mulan e da Merida. Ele falou, a gente tem a Merida lá no parque pra tirar foto, né? A princesa Merida. Eu falei, sim, eu sei, inclusive já tirei foto com ela. Quando eu encontrei ela, quase chorei, porque ela é minha princesa favorita. E aí ele, nossa, então pensa assim, pensa que você é a Character Attendant da Merida. Expliquei o que é Character Attendant, né? Mas é basicamente ficar ali com os personagens, ajudando nas filas, tirando foto pras pessoas e etc. Voltando. Vamos supor que você é Character Attendant da Merida. O que você faria se uma criança quisesse muito ver a Merida, mas a princesa estaria no intervalo, no break de 30 minutinhos dela? Ou seja, ele me jogou uma pergunta situacional. Se eu estivesse trabalhando naquela função, ele queria ver como eu iria reagir a determinada situação. E no caso foi o break da princesa Merida. Então eu respondi o seguinte, eu falei que eu ia tentar tranquilizar a criança falando que a Merida já ia voltar, porque ela estaria almoçando ou jantando com a mãe dela. E como a mãe dela é uma pessoa muito importante pra ela, ela não podia deixar esse compromisso de lado. Não sei o que veio na minha cabeça, mas eu respondi isso. Não sei se foi uma boa resposta. Talvez não, porque eu não fui Character Attendant. Brincadeira, eu acho que não foi por esse lado não, tá, gente? Depois disso, ele perguntou pra mim se eu morava com os meus pais. Eu falei que sim. E se eu dividia quarto com alguém, eu falei que sim, que eu morava com os meus pais, com a minha irmã e com os meus 2 gatos, e eu dividia quarto com a minha irmã. E aí, eu falei sobre os meus 2 gatos, ele perguntou o nome dos meus gatos. Depois, ele começou a fazer perguntas muito técnicas. Aquele tipo de pergunta que você fala ou sim ou não. Não tem muito que você emperequetar a sua resposta. Então, foi tipo, seu passaporte tá válido? Sim. Você tá de acordo com o salário que a Disney disponibiliza? Tô. Você tem alguma dúvida sobre o Flamingo Crossings Village, que é o condomínio que os funcionários da Disney vão morar? Não. E foi isso, foi basicamente assim a minha entrevista. Foi uma coisa que eu não sei dizer quanto tempo durou, porque eu tava tão imersa ali na conversa que eu realmente não tenho a menor noção de tempo de durabilidade dessa entrevista, mas pelo que as pessoas estavam comentando, a entrevista durou mais ou menos para todo mundo de 10 a 15 minutos. Depois, a última coisa que o Roy me falou foi: e como você vai comemorar? Porque eu acho que você já tem o que comemorar. Foi aí que eu falei, putz, mano, deu bom demais, passei. Mas a gente sempre fica colocando empecilho depois e ansiedade, enfim, mas deu certo, realmente deu certo e eu tive o que comemorar depois. E depois que você é aprovado na segunda entrevista, tem várias outras coisas, várias outras burocracias que você tem que fazer, mas isso é papo para outro vídeo. É isso, gente, esses foram os meus relatos da segunda entrevista. A segunda fase é um pouquinho mais tranquila do que a primeira, creio eu. E uma coisa importante é que o tempo de espera da segunda entrevista para o resultado é um pouco menor do que da primeira fase. Da primeira fase durou quase um mês. E da segunda entrevista não durou nem 2 semanas. Então, assim, é bem mais curtinho. E é isso, gente. Um beijo. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô postando Reels no Instagram quase todos os dias sobre o processo seletivo da Disney, sobre trabalho na Disney. Então, se você se interessa nesse assunto, não esquece de me seguir no Instagram. Eu também posto os mesmos vídeos, os mesmos conteúdos de Disney no meu TikTok, que é o mesmo @. Então, me sigam nas minhas redes sociais para acompanhar essa aventura. E eu tô sempre postando stories também no meu Instagram. Vou postar muitos stories quando eu estiver na Disney. Então, não deixa de me acompanhar por lá. Beijo, até o próximo vídeo.